350 entidades entraram com um pedido de impeachment do ministro Paulo Guedes no Congresso. Guedes está sob pressão pela atuação no Ministério da Economia durante a pandemia e pelas consequências que o trabalho dele teve entre a população mais pobre. Existem no país os brasileiros que se sentem invisíveis. Eles veem a gente, mesma coisa que não vê. As pessoas passavam na rua, via a gente como invisível. Pai, mãe e filho estavam morando na rua. Foram salvos por uma mulher sensibilizada pela situação. Uma moça que foi entregar comida à noite pra gente e ela pegou nosso telefone, se interessou pela história e começou a ajudar a gente. Aí ela já deu entrada aqui no quarto pra gente em menos de uma semana. Esse tipo de história se tornou mais comum nos últimos anos, num país com desemprego em alta e inflação que não para de crescer. Também é grave a situação de pobreza e a versão extrema dela à miséria em que 12 milhões de brasileiros se encontram. A família que agora vive neste quarto, na Grande São Paulo, é exemplo de perseverança. Graças a Deus, conseguimos sair e estamos aí, lutando. Responsável pela política econômica do país, o ministro Paulo Guedes está pressionado. Nesta semana, ele se tornou alvo de um pedido de impeachment apresentado por um grupo de 350 entidades na Câmara dos Deputados. A alegação é que Paulo Guedes cometeu crime de responsabilidade durante a gestão da pandemia. O grupo afirma que não houve previsão de despesas para o enfrentamento dos efeitos do coronavírus e que o auxílio emergencial foi suspenso no pior momento. Os autores do pedido de impeachment afirmam que Paulo Guedes fomentou a pobreza no país. O ministro esteve hoje em São Paulo para reuniões com empresários e comentou o pedido de impeachment. Desde o início, eu tive com a Receita Federal impedindo exportações de produtos médicos hospitalares importantes, com o setor produtivo providenciando os ventiladores pulmonares. Eu tenho cartas de agradecimento da Pfizer por ajudar a trazer vacina para o Brasil. Eu criei o auxílio emergencial que ajudou 68 milhões de brasileiros. Então eu acho que é um total despropósito, né? Quer dizer, mas é natural, na democracia é assim, né? A pessoa te joga uma pedra enquanto você está salvando a vida dele. O ministro Paulo Guedes possui uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe desde 2014. Na época, ele investiu o equivalente em dólares a 23 milhões de reais. O caso fez parte dos Pandora Papers, revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Desde que Guedes assumiu o ministério em janeiro de 2019, a empresa offshore teve um ganho de mais de 16 milhões de reais. Só com a valorização do dólar até outubro, o ganho é de cerca de 15 mil reais por dia, o que levanta a suspeita de que o ministro foi favorecido pelas políticas econômicas que adotou. Mais recentemente, se soube que a filha dele continuou sócia da empresa. Guedes sempre afirmou que não fez nada de ilegal e, num depoimento na Câmara, justificou que a manutenção da filha na empresa em paraíso fiscal serviria para evitar impostos na transmissão da herança. Esse ministro, ele tem atuado contra a população, contra a Constituição Federal e precisa ser afastado imediatamente. O que a gente está vivendo nas comunidades do país, né? Essa situação das crianças com fome, o desespero, né? A miséria, isso é o que a gente está vivendo, né? A fome, a miséria, o desespero. E isso a gente precisa interromper esse ciclo dessa política econômica que está sendo decisiva para esse quadro.